não é? Domingo encerraremos essa ênfase, não é? Até que Ele venha, onde completamos com a igreja vivendo sincronizada com Deus até que Ele venha. A juventude sincronizada, não é, com Deus até que Ele venha. A igreja. Então é preciso a gente compreender esses temas que Deus prepara no coração dos seus servos e de suas servas, para que a gente possa ouvir e ter uma consciência plena do quanto nós dependemos de Deus e precisamos estar ligados a Ele. É preciso, irmãos queridos, termos essa consciência. A nossa vida com Cristo não é somente quando estamos, irmãos, no templo. A nossa vida com Cristo sincronizada é 24 horas. Todo o tempo, ligado com Deus, seja no seu trabalho, seja na sua comunidade, seja na sua igreja, seja no seu casamento. Essa vida, ela tem que ser perfeita. Eu não gosto de ouvir um crente dizer, eu ainda não sou perfeito. O que eu posso imaginar é que ele está precisando de alguma coisa para uma conversão genuína. Porque o perfeito entrou em nós, então nós estamos no caminho da perfeição. Nós não podemos mais, como Paulo fala abertamente, literalmente, no livro de Romanos, que o pecado não faz mais parte de nossa vida. Que nós somos libertos do pecado, então a gente não pode pecar. E a gente precisa buscar essa consciência. E a juventude, queridos irmãos e amados, como esses jovens imaturos que a cada dia vai amadurecendo, precisa ter essa vigilância, dessa obediência a Deus, para galgar aquilo que ele sonha na sua vida, para poder alcançar a sua prosperidade, o seu progresso. Porque a bênção vem dos céus. E essa bênção vem dos céus pela nossa obediência a Deus. Porque nós sabemos muito bem que o pecado nos desliga de Deus. A gente tem que ter essa certeza. Por isso que não podemos pecar, porque não podemos estar desincronizados de Deus. Não podemos estar desatenados de Deus. Não podemos estar afastados de Deus. Senão nós não conseguimos vencer. Porque a vitória é Deus. Deus é o Deus da vitória. Vocês lembram que aquele povo de Israel leva muito nome a Deus, dado a Deus. Grande é o Shaddai, um Deus todo-poderoso. O Deus Elohim, que está sempre no controle. O Jeová Jireh, o Deus da providência para os jovens, para a igreja. Os jovens caminham pensando em um amanhã maravilhoso, um amanhã de despertamento, de alegria e de vitória. É o que o jovem pensa. Ter um bom emprego, ter uma boa família, um bom casamento. Irmãos, creia, vocês sabem disso, que só Deus pode proporcionar tudo isso. Somente Deus. Mas é preciso a gente confiar, e essa confiança não está apenas, eu confio, eu creio. Vai além disso, a prática dos ensinos de Deus. Juventude sabe muito bem que falamos muito no decorrer de todo esse mês. Quando você olha lá para fora, para a juventude que está desligada de Deus, é morte sobre morte, é sofrimento sobre sofrimento. Está provado que só Deus é quem traz os livramentos. Só Deus é quem prospera a vida do jovem, é quem abençoa a vida do jovem. E a gente não pode perder de estar com Deus, ligado, sincronizado, até que Ele venha. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus, uma história que é conhecida, mas não é tanto. Não é muito pregado na igreja. Os estudiosos da Bíblia que vão sempre se alimentando um pouco mais. Mas é um texto que não se prega muito, talvez no Antigo Testamento, se pregasse muito naquela época dos profetas, e vai se tratar
de um homem chamado Jefté. Ele era filho de Gideão, um grande guerreiro. E essa história é muito importante, ele era um jovem. E essa história traz ao jovem forças para poder romper toda a muralha, quebrar toda a corrente, tudo aquilo que vinha contrário à sua vida. Nessa caminhada de hoje, onde o pecado está reinando sobre a terra. Quando o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 19, diz que sabemos que o mundo jaz no maligno. Então as pelejas são muitas. Então o jovem de Cristo, aquele que crê, aquele que confia, aquele que está sincronizado a Deus, ele precisa permanecer até o fim. Porque o mundo trabalha para nos tirar dessa ligação com Deus. A igreja, os jovens, principalmente a juventude. Porque o mundo sabe que o jovem ainda não tem um conhecimento mais profundo em certas situações da caminhada. E é o que o jovem deve despertar buscando esse auxílio, buscando esse entendimento pela palavra de Deus. Não é aquilo que você queira entender de você, mas aquilo que você deve entender de Deus, o que Ele traz para você entender. Que falamos domingo de manhã não foi, quarta-feira, sobre a questão do conhecimento de Deus, o que a gente precisa. Sem conhecer a Deus, não podemos caminhar com Ele. Como podemos caminhar com Ele se não conhecermos a Ele, a sua vontade? Vamos caminhar conforme a nossa própria vontade. E a nossa vontade, ela não é boa. Porque o egoísmo existe dentro do homem. E o homem querer fazer sua vontade, ele vai fazer aquilo que beneficia ele, mas que não leve nenhum benefício para outros. Isso, igreja, isso, jovens, é necessário refletir profundamente. Que nós precisamos de Deus, e para caminharmos com Ele, é necessário conhecê-lo. Essa história é muito importante. No capítulo 8 de Juízes, nós vamos ler apenas 2 versos, o verso 20 e o 21, que assim está escrito. E disse a Jefté, Jefté, seu primogênito, dispõe-te e mata-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram, Zeba e Zalmunna, levanta-te e arremete contra nós, porque qual o homem, tal a sua valentia, dispôs Gideão e matou a Zeba e a Zalmunna, e tomou os ornamentos em forma de meia lua, que estavam no pescoço dos seus camelos. Esses 2 homens, irmãos, Zeba e Zalmunna, eram inimigos de Jefté, o filho de Gideão. Eles desafiaram e eles tiveram medo. Hoje a igreja e a juventude de Deus não pode se acovardar. Deus é o Todo-Poderoso das nossas vidas, da igreja, da juventude de Deus. Não tem que recuar, não tem que temer. Vocês vão lembrar na primeira carta de Timóteo, que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, verso 7, Paulo ensinando a um jovem que Deus não nos deu espírito de covardia. Porque Deus garante, se vocês lembram, quando Jesus ensinou aos discípulos a ir evangelizar, são desafios, é saquear o inferno. Mas Jesus disse a ele na última frase do verso 19, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então não tem jovens como vocês, irmãos queridos, igreja de Deus, recuar diante de qualquer situação. Porque Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se alguém ainda não pegou o texto, é Juízes capítulo 8, verso 20 e 21.
Juízes 8, verso 20 e 21. Então, queridos, Jefté foi um jovem, filho de quem? De um herói de guerra, Gideon. Vocês lembram, em Juízes 7, que vai falar sobre o convite de Deus, o chamado de Deus para Gideon. E Gideon não era aqueles homens formosos, aqueles homens como hoje a gente vê que praticam heterofilismo, não é? Não era assim como a nossa irmã Josefa, forte. A Bíblia diz que ele era magrinho, ele era no físico de Danilo, não é? Franzino. Gideão também, início, não quis acreditar. Ele era um pisador de uva, de trigo. Ele era o menor da sua casa. Mas se tornou um grande herói, o herói de guerra do Senhor. Lembra do que Gideão falou com Deus para ter certeza que era um chamado de Deus? É isso que nós hoje perguntamos para nós mesmos como igreja e a juventude. Nós cremos e confiamos que fomos chamados pelo Senhor? A certeza que Gideão precisou ter, ele ficou assustado, como se considerava um homem fraco, um homem pequeno, aquele mais humilde da sua casa. Ele disse, mas logo eu, tem tantos aqui na minha casa. Mas ele pede a Deus para confirmar o seu chamado. Vocês lembram? Uma lãzinha encharcada de água e que a terra estivesse seca no dia seguinte. Isso aconteceu, mas ele não se contentou, pediu perdão a Deus se ele estivesse pecando. Mas que Deus agora invertesse toda essa situação, a lãzinha seca e a terra molhada de água. E assim aconteceu, e Gideão se tornou esse herói de guerra, e o seu filho não tinha essa coragem, quando esses dois homens, Zeba e Zalmunna, se levantaram contra ele. E veja que eles ousam a dizer a Jefté, levanta-te e arremete contra nós, porque qual homem, tal a sua valentia, dispôs-se. Mas o que fez Gideão? Pôs Gideão e os matou, a Zeba e a Zalmunna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua. Juventude, Igreja de Cristo, esses momentos que estamos vivendo, quantas batalhas nós temos enfrentado hoje? São inúmeras. Porque o próprio Jesus Cristo disse no seu evangelho que nós seríamos perseguidos, atribulados, levados até os tribunais por causa do seu nome. Isso nós já temos tranquilidade que vamos passar por esses momentos. Vamos vendo esse caso de Jefté, o filho de Gideão. Nessa situação difícil desses dois terríveis e algozes inimigos. É o que vocês hoje, jovens, e a Igreja de Cristo enfrenta. Sempre algo se levantando contra a igreja. Sempre algo se levantando contra a juventude de Deus. Vejo, irmãos, uma grande relevância nesse congresso da juventude. No despertamento da juventude. Porque o risco é grande dessa juventude nessa caminhada terrena. Onde encontramos muitos que vêm como anjo de luz, muitos jovens, como amigos, como parceiros, mas com ideias totalmente contrárias à vontade de Deus. Então os jovens enfrentam, e a sua imaturidade traz risco, traz vulnerabilidade na sua vida. Por isso que hoje a Igreja de Cristo convida a juventude e a igreja a estar verdadeiramente sincronizada com Deus até a volta de Cristo.
para que o risco não chegue até vocês. Porque sem Cristo, sem estar ligado a Deus, o risco é iminente. O problema pode chegar e derrotar o homem sem Cristo. Vejo esse tema muito pertinente. Juventude sincronizada com Deus até que Ele venha. Não pode parar. É 24 horas. Com toda essa caminhada, não é em vão. Porque Paulo fala aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, no verso 58, ele fala em 3 verbos, no início desse verso. Firmes, constantes e abundantes. É muito importante isso, para a juventude e para a igreja, nunca abrir mão, estar sempre firmes, seguros, ligados, alicerçados, sincronizados com Deus. Sempre servindo, sempre fazendo. Abundante, produzindo. Levando outros jovens a se converterem a Cristo. Levando outros jovens a se arrependerem dos seus pecados. E Paulo vai completar nesse verso, que não será em vão. Essa batalha que você enfrenta, esse preço, juventude que você paga, não será em vão. Porque Paulo diz que na obra do Senhor o serviço não é em vão. Então, queridos jovens, igreja de Cristo, desperte, acorde. Acorde que as batalhas vão existir até o último dia que a gente caminhar. Até que Ele venha. E até que Ele venha, nós temos que estar ligados a Ele. Porque vai ser muita luta. O pecado tem crescido, assim disse Jesus na sua escatologia. Que o pecado se multiplicaria nesses últimos dias. Que o amor esfriaria. Tudo no capítulo 24 de Mateus. Mas que a gente... Ele fala no verso 13, persevere até o fim. Esperando até a volta de Jesus, seguros, firmes, constantes e abundantes. Então, queridos irmãos amados, esses inimigos dele, Zeba e Zalmuna, tinham matado seus irmãos e seus amigos. É brincadeira? Eles tinham matado seus irmãos e seus amigos. Portanto, queridos irmãos, jovens, igreja do Senhor, não podiam ter deixados vivos, eles tinham que morrerem. Então, a missão dada a eles era exterminar completamente. Mas eles tiveram medo. Hoje, nós já falamos aqui, não sei se foi uma mensagem cantada ou comentário que fizemos, não, foi realmente a música de Adorarei, na questão de Davi. Israel todo tiveram medo, Saul, rei, tiveram medo de Golias. Se tornaram servos deles, do filisteu, que era povos contra Deus. Eles adoravam outros deuses. Mas lembre que até o rei Saul riu de Davi. O povo de Israel sorriu, mangando, zombando de Davi. Quando Davi disse, eu vou enfrentar esse filisteu. Como compartilhamos que Davi era franzino. Como Gideão. Franzino. Só um dedo tocado do gigante em Davi poderia amassá-lo. Era um gigante. Vocês vão lembrar dos gigantes de Jericó. Aqueles homens grandes, fortes. Davi era franzino. Mas o que queremos lembrar é que Davi não recuou. Eles mangaram, eles zombaram, mas Davi confiava no Deus da qual o chamou. Vocês, jovens, foram chamados. Igreja de Cristo, vocês foram chamados. Não tem nada nesse mundo que possa fazer nenhum de nós recuar. Porque Deus está conosco 24 horas. Lembre do Salmo 125, verso 1.
que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não, mas, então não podemos recuar. Por quê? Porque Deus está com suas promessas garantidas. As tempestades vão acontecer, porque o mundo é de tempestade, o mundo é de problema, mas nós estamos seguros, repetindo de novo o Salmo 91 que nós lemos, nem a peste, a doença, pode nos vencer, nem o mal, porque Ele nos cobrirá com as suas penas, com as suas asas. Ele nos colocará no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, à sombra do Senhor. Então, jovens, juventude de Deus, permaneçam ligados, antenados, sincronizados, até que Jesus Cristo volte. Vale a pena, vale a pena. O que Deus tem para nós amanhã está acima daquilo que a gente possa pensar que é bom. Muito mais acima. É imaginável o bem que Deus tem para cada um de vocês, juventude, para essa igreja santa e a igreja de Cristo na face desta terra. Queridos irmãos, um jovem consciente de suas potencialidades, ele se torna um grande instrumento de sustentação e desenvolvimento da obra de Deus. Esse jovem consciente do seu poder, da potência que Deus lhe deu, da graça que Deus derramou em sua vida. Irmãos queridos e amados, ele é um grande instrumento de sustentação na obra do Senhor. É um jovem que vai ganhar outros jovens. Ouvimos da irmã Josefa dos Santos Oliveira. Jovens, quando vierem para esses congressos, sábado e domingo, traga um jovem, porque eles precisam ouvir do seu Deus, eles precisam receber a direção perfeita, como você recebeu, e você não é egoísta, você ama, e quem ama, traz outro jovem a ouvir, a receber aquilo que você recebeu, a bênção dos céus. A graça de Deus. Agora é sua vez. Como eu, vocês todos, um dia nós tivemos alguém que fez isso por nós. Trouxe essa bênção dos céus para a gente, que é Jesus Cristo. E agora é hora da gente retribuir esse amor que recebemos de graça, darmos de graça àquele que ainda precisa. Juventude, acorda, esteja sincronizado com o Senhor, esteja perfeitamente ligado a esta palavra, e para isso, para que você mantenha ligado a Deus, você tem que ter um estudo diário da palavra, é ela que alimenta, é ela que lhe direciona, é ela que lhe prospera, é ela que lhe protege, é ela que lhe livra do mal, é essa palavra, é essa direção. Agora vocês precisam deixar o seu coração se encher com a palavra de Deus. E com essa mesma palavra, você pode alcançar a sua família, você pode alcançar o seu colega de trabalho, você pode alcançar o vizinho da sua casa. Com essa palavra, que o seu coração está cheio. Jovem querido, é preciso ter essa consciência. O jovem é a força do Senhor na igreja, é o instrumento de sustentação e de base, queridos irmãos amados, para que a obra desenvolva, para que vidas sejam salvas, para que famílias sejam edificadas. Nós temos famílias dentro da igreja, que a cada dia precisa ser revestida, como Paulo ensina a igreja de Efésios, com todas as armaduras, com a indumentária da cabeça aos pés, capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, couraça da justiça e calçado do Evangelho da paz. Todo vestido do poder de Deus, todo vestido do amor de Deus, completamente. É essas armaduras de Deus, diante de um mundo hostil, de um mundo mau, de um mundo cruel,
de um mundo que quer destruir a vida da humanidade. Vocês estão ouvindo e acompanhando o que é que vive esse mundo hoje? Para destruir. Lembra que Jesus, registrado por João no capítulo 10, Jesus diz assim, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. O ladrão é o mundo, é a direção do mundo. Destruir a sua vida, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, destruir a sua alegria, destruir a sua paz. É isso que o mundo está atrás. Mas Jesus completa esse verso. Mas eu vim para lhe dar vida e vida em abundância. Cabe a nós entender isso. A compreender que esse mundo não faz parte da nossa vida, juventude. Esse mundo não tem mais nada a ver conosco, nós não somos dele. Lembra que Jesus, orando ao Pai, disse com os discípulos que ali estavam, que eles estavam no mundo, mas eles não eram mais desse mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos mais daqui. Olha aqui o que está vindo dos céus. O que é que vocês lembram que Jesus, o Deus vivo de Israel, o Pai, vivia todas as tardes com Adão e Eva, os dois primeiros seres humanos. Toda tarde, a Bíblia diz, ensinando a eles. Porque agora eles não eram mais do mundo. Eles estavam ali pela direção de Deus. Deus trazia a eles como eles deveriam caminhar. Mas só que eles não deram crédito. Eles ouviram. A Bíblia diz que Deus, todas as tardes, estava ali. Com certeza. Às vezes até eu falava assim, já falei algumas outras vezes, ninando seus filhos. Porque ensino para a nossa vida ser vencedora é ninar, é trazer carinho, amor para nós. Que eu acredito que era assim que o Senhor fazia. E fez com Adão e Eva. Hoje Ele faz conosco. Aqui Ele está falando por nós, para nós, pela palavra. Quando a gente estuda a palavra, Ele fala para nós. Quando você ora, você está falando com Ele. Ele agora fala. Não vamos fazer como Adão e Eva. Fazermos de surdo, ouvindo a verdade. Porque quando o inimigo chegou, ele caiu na armadilha. Eles caíram na armadilha. Hoje, esse mundo que caminhamos, traz também armadilhas. E se nós não estivermos atentos, confiantes, crendo e vivenciando essa palavra, vamos correr o mesmo risco de Adão e Eva. A juventude e a igreja. Eles ouviram, mas quando o inimigo veio uma só vez, conseguiu conquistar, conseguiu levar eles a pecarem, conseguiu levar eles a pagarem o que ouviu de Deus, porque Satanás disse para eles que Deus era mentiroso, e eles creram na palavra de Satanás, a serpente. Hoje, irmãos queridos, o diabo trabalha 24 horas, no dia a dia, e é usando pessoas, viu? O diabo, ele não vem com chifres, ele não vem com tridente na mão, nem vem de cauda. Ele vem persuadindo as pessoas, usando outras para conquistarem e derrubarem. Então nós precisamos buscar esses exemplos. Jeté se acovardou, não teve coragem, que era a ordem de Deus para eles matarem os inimigos, porque eles tinham matado seus irmãos e seus amigos. Eles estavam debaixo da lei. Queridos, uma característica de uma juventude sincronizada com Deus, porque vocês jovens, creia, receba do Senhor. Jovens hoje na igreja é a força da igreja. É a juventude, é a força da igreja. Uma característica de um jovem forte e vencedor, sincronizado com Deus, as qualidades e suas virtudes. O jovem sincronizado com Deus tem qualidades e virtudes. Jovens, que é a força da igreja. No Salmo 110, verso 3, apresentar-se-á
voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentados, como orvalho emergindo da aurora, serão os jovens. É vocês, jovens, a força da igreja hoje, o ornamento da igreja, para trazer à igreja a alegria, a tranquilidade, a felicidade e a segurança. Vocês, jovens, as qualidades inerentes dos jovens. Quais são essas qualidades inerentes dos jovens? Força, energia, vigor, trabalho, cheios de vigor, sempre dispostos a desafios, são rápidos, inquietos, inteligentes, descontraídos, alegres e corajosos. Essa é uma das características do jovem, a qualidade inerente. E eu digo para vocês que é uma realidade. Um dia eu fui jovem. Quando eu era jovem, eu fazia tudo, eu queria fazer tudo, eu tinha condições de fazer tudo. Hoje a minha cabeça ainda está no lugar, ainda estou consciente, sei de tudo que fazia, mas não tenho mais condição física para fazer. O que eu pude fazer, eu fiz na minha juventude. Jovens, não desperdicem esses dias, essa idade de vocês hoje. Não desperdice. Veja que essas qualidades inerentes que nós trouxemos aqui nessa lista, força, energia, vigor, trabalho, cheios de vigor, dispostos aos desafios, rápidos, inquietos, inteligentes, descontraídos e alegres. É o jovem de hoje, é você, juventude hoje, que está alicerçada, que está ligada com Deus. Até que Ele venha, jovem não pode parar. Até que Jesus venha. Sabemos, queridos, amados irmãos, igreja e jovens, a natureza de Deus é de abençoar. E quando a gente agrada o coração de Deus, a bênção desce dos céus. Porque é de Deus, é a vontade dEle nos abençoar. A prova, vocês podem lembrarem, o amor de Deus foi tão sublime, tão poderoso, que deixou sua glória, que se esvaziou, um Deus todo-poderoso e único, deixou a sua glória para trazer a vocês, jovem, vida, para trazer a vocês aquilo que vocês precisavam, que a igreja precisava, que é vida. E a gente não pode nunca esquecer. Muitos jovens sofrem, que é uma verdade que a gente pode acompanhar, mas despertamos que isso se acabe. Muitos jovens sofrem de anemia espiritual. Vocês lembram da anemia física que muitas das vezes a gente sofre? Temos que tomar aquilo que produz, não é? Força, faz o sangue se revigorar. Algumas coisas que eu conheço, aprendido com minha mãe na época, e Valneire também hoje, né? A gente toma folha de couve, né, que diz que tem ferro, feijão, para restaurar a anemia física. A gente, beterraba, algumas coisas que eu me lembro assim, que a gente tomava, mas tem muito mais, não é? Sobre essa anemia que a gente sofre. E vocês sabem, quando a gente está anêmico, o que acontece? É uma fraqueza, é um desânimo, é uma falta de alegria, é uma tristeza terrível. Agora, sabe o que se refere a essa anemia espiritual? É justamente fraqueza de fé. É precisando de um avivamento, é precisando de um revestimento poderoso na palavra de Deus, para que sua fé cresça. Anemia espiritual, os jovens se revigorem com o poder da palavra de Deus, com o poder do Espírito Santo que está em sua vida, com o poder do nome de Jesus Cristo. É vitamina para destruir a anemia espiritual, o desencorajamento, a fraqueza. É a palavra de Deus, é o remédio hoje. Para o corpo físico são várias coisas que se tomam, que o próprio Deus criou. Hoje, para a vida espiritual, a anemia espiritual, é a palavra de Deus. É o Espírito Santo em sua vida.
é o poder do nome de Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos amados, vocês que ainda sofrem com essa anemia, busquem, estudem a palavra, orem para reanimar e para ganharem forças, para destruir a anemia espiritual, para tirar a falta de coragem. Olha o que disse Jesus, que o apóstolo Marcos registrou, João Marcos, no capítulo 16, verso 5. Entrando no túmulo, viram um jovem, assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidos e atemorizados. Então, queridos irmãos e amados, a leitura da palavra de Deus vai fortalecer a sua vida. Vimos a música, a mensagem que trouxe a irmã Roselane. Refrigério da alma é a palavra. Não tem outro, não tem remédio. A questão de muitas situações, isso é o entendimento meu, que ouço e vejo médicos passando medicamento para depressão. O medicamento perfeito, o remédio perfeito da depressão é envolvimento com Cristo, é fé e confiança em buscar aquilo que Deus lhe orienta. Esse é o remédio. Porque o que o médico passa é calmante para você dormir, tranquilizante, para diz que tirar a depressão. A depressão tira com toda tranquilidade. Cristo. O envolvimento seu, a sincronia sua com Cristo. Ele é o remédio da depressão. A palavra de Deus, como remédio da anemia espiritual, ele também, a palavra de Deus é remédio para a depressão. Não tenha dúvida disso. Então, queridos irmãos e amados, uma outra característica, a primeira, as qualidades do jovem e suas virtudes. A segunda característica, o mundo quer que seus jovens sejam capacitados e inteligentes para servir. É o que nós ouvimos. Capacidade, inteligentes para servir. Vocês lembram quando Nabucodonosor foi atrás daqueles jovens lá em Jerusalém? Eles procuraram jovens mais sábios, mais vigorosos, mais fortes. Foi Daniel, os seus amigos e outros, né, que ele levou. Foram muitos. Mas eram jovens capacitados e inteligentes. Ele mandou que procurasse esses jovens lá em Jerusalém. Então, queridos, a característica do jovem hoje, o que o mundo, meus queridos amados irmãos, quer que os jovens sejam capacitados e inteligentes para servir ao Senhor. Veja Daniel, esse jovem, no capítulo 1, verso 4, disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, assim da linhagem real como dos nobres jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Olha, vocês, jovens de Deus, veja como o mundo tenta tomar de Deus a juventude sábia, preparada, forte, porque eles não têm essa juventude forte. A juventude sem Cristo é fraca, e eles olharam para esses filhos de Jerusalém, do Deus vivo, para trazer esses jovens dessa qualidade, sábios, inteligentes. Vocês, jovens de hoje, que aqui estão ouvindo a igreja de hoje, precisamos estarmos seguros nessa palavra de Deus que nos traz essa sabedoria para nos desviarmos do mal, para continuarmos sincronizados, para continuarmos ligados a Deus até a volta de Jesus Cristo. É preciso, porque se não buscarmos esse conhecimento, corremos risco de nos desviarmos. Os dias, principalmente dessa geração, está cheio de controvérsias, cheio de coisas contrárias à vontade de Deus, cheia de heresias, cheio de mentiras, de falsas doutrinas, e homens que se dizem de Deus, pastores, missionários, obreiros fraudulentos, falsos apóstolos,
Está cheio hoje o mundo. Então veja, juventude e igreja de Cristo, o quanto precisamos honrar a potência, a potencialidade que Deus trouxe no coração de vocês, na vida de vocês, a sabedoria, o conhecimento. E o mundo quer, porque o mundo não tem. Por isso que trabalha contra. Tenta usar outros para lhe desviar. Nós amamos a todos, mas não podemos nos unir com o pecado dos outros. Não podemos pecar juventude e igreja do Senhor. Não podemos. Porque o mundo tenta. O mundo não está satisfeito de ver a igreja com jovens lindos, jovens fortes, corajosos, prontos para enfrentar os desafios. Atenta, jovem. O mundo quer roubar vocês como roubaram aqueles lá de Jerusalém naqueles dias de Nabucodonosor. Mas vocês foram preparados e capacitados e inteligentes para servir ao Senhor. Não foi para servir ao mundo. Sejam corajosos, como listamos aqui. Sejam rápidos, sejam inquietos, sejam descontraídos, sejam alegres. Juventude de Deus, igreja de Cristo. Uma terceira característica do jovem sincronizado com Deus, que é a força da igreja. Deus quer o seu jovem com padrão para esse mundo. O padrão de Deus para que você possa nesse mundo mostrar a diferença. Para que você seja, como disse Jesus lá em Mateus capítulo 5. Ali no Sermão do Monte. Quando ele diz que vocês jovens têm que ser o sal da terra e a luz do mundo. É isso que vocês têm que ser diariamente. Vocês foram escolhidos, chamados, abençoados, inteligentes, sábios, descontraídos, corajosos, para ser o sal e a luz do mundo. Vocês são jovens honrados, igreja santa, honrada pelo Senhor. E vocês precisam, Deus quer esses jovens, com esse padrão para este mundo. Olha o que Paulo disse a Timóteo, no 1 Timóteo capítulo 2, verso 22, e Tito, capítulo 2, verso 15. Ninguém te despreze a tua mocidade, torna-te padrão. Nós temos a juventude e a igreja ser padrão para este mundo, de um Deus diferente, de um Deus que ama, de um Deus que tem a salvação, que tem a vida eterna. Nós temos que ser esse padrão. Ninguém despreze a tua mocidade, torna-se padrão. Tito 2,15. Fala disto e exorta, e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. O jovem não pode se curvar a esse homem. Perdão, o jovem não pode se curvar ao mundo. Nós temos que ser o padrão para o mundo, a juventude padrão para o mundo, a igreja padrão para o mundo, exemplo de vida abençoada, de vida vencedora, de vida alegre. É o que nós temos que ser. Irmãos queridos, o sentido de Paulo, e que Deus quer esse jovem, é um jovem sem defeito, sem pecado. Beleza espiritual, sábio. O jovem precisa ser. O jovem Deus tem lhe preparado no temor do Senhor. A juventude deve viver no temor do Senhor. A igreja deve viver no temor do Senhor. Ouça o que disse Salomão em Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Nós não somos loucos, nós não somos insensatos. Juventude, vocês são sensatas, inteligentes, sábios. A diferença está aí. Então, queridos irmãos, jovens, vocês são competentes, com determinação, com força, com trabalho, com disposição. Estejam sempre dispostos a aprender. Esteja sempre com os corações abertos, como disse Jesus em Apocalipse 3:20. Porque essa palavra quer entrar, Jesus quer entrar no seu coração, Jesus quer viver com você definitivamente, para toda a eternidade. Mas ele disse, aquele que ouvir a minha voz, é o que a juventude precisa, ouvir a voz do Senhor.
abrir o seu coração, para que Ele entre pelo poder da sua palavra, para que Ele esteja com você todo o tempo. Seja seu amigo íntimo. Queridos irmãos, Deus quer de seus jovens coragem para vencer os gigantes desse mundo, que são muitos. Já falamos muito nisso, né? Deus quer esse jovem com coragem para vencer esses gigantes. Tem tantos problemas que acontecem, que a gente olha assim e diz, eu não consigo resolver. Mas o povo de Israel disse isso na época que Saul era o rei. O próprio rei também disse isso, Saul. Mas Davi disse diferente. Davi confiava no seu Deus que poderia destruir o gigante. E o que aconteceu? Vocês lembram que eles riram quando deram a armadura para Davi vestir? Que Davi poderia entrar só numa perna só da armadura que cabia. Mas a força de Davi, a coragem de Davi estava no seu Deus, que lhe trouxe essa direção, que é hoje, você, juventude de hoje, nós, igreja de Cristo hoje. São muitos gigantes, irmãos. Todo dia é na família, é na igreja, é na comunidade, é no trabalho, sempre aparecem gigantes. Mas a nossa tranquilidade e segurança está em Deus, é Ele. A posição que devemos viver na palavra, porque nessa palavra ninguém vence a nós, a igreja, ninguém vence os jovens. É essa palavra, queridos irmãos, quando você vê alguma situação de alguém que sofre alguma consequência, porque saiu da palavra, deu ouvido ao mundo, aos ensinos do mundo. Porque a promessa de Deus é segurança e proteção. Por isso que Deus fala conosco todo dia. Deus quer de seus jovens, jovens fortes, lutar contra os seus inimigos principais. 3 inimigos principais. Qual eram esses que os irmãos poderiam citar um deles? Quais os inimigos principais dos jovens da igreja? Primeiro, o mundo. O segundo, o que se comete praticamente todo instante o povo lá fora? Pecado, pecado. O mundo e o pecado. E o terceiro? Não ouvi. Quem está falando? A voz dela está tão fina que eu não estou conseguindo entender. Os vícios? Pronto. Mas é assim, o mundo, o pecado e o diabo. Que os vícios faz parte do inimigo, não é? Então, o mundo, o pecado e o diabo. São esses 3 principais inimigos. Juventude que vocês têm que vencer. Igreja que nós temos que vencer. Temos que passar por cima, não temos que ter medo, não temos que temer o mundo. Vamos ver se a irmã Maria José Portilho Lima está lembrada. Isaías 41:10, a gente fala sempre aqui. 41:10 não, Isaías 48:10. Não, 41:10. Lá é Jeremias que eu estou atrapalhando. Isaías 41:10. Irmã, a senhora que recitou esse verso, temos como ter medo? Ou precisamos só confiar em Deus? Caminhar por essa palavra, juventude? Vocês não podem abrir mão dessa palavra, de Deus aqui escrita. Não pode. Porque Deus garante a segurança. Vocês vão lembrar também no primeiro capítulo de Josué, a missão de Josué não era fácil, ele era um jovem. Ele ia substituir um grande legislador. Um homem que era poderoso, que Deus deu poder a ele, Moisés. E Deus, nos primeiros versos, até o verso 9, Deus faz uma lista para ele. Eu estou contigo, não temas. Mas ele disse uma coisa que me chama a atenção nesses 9 versículos do primeiro capítulo. Medita na palavra dia e noite.
É o que a gente precisa, essa palavra é o nosso norte. Essa palavra é a nossa segurança, essa palavra é o nosso escudo, essa palavra é a nossa força, essa palavra é a nossa vitória. Então é ela. Quando Jesus chamou Josué, o Deus Pai, disse a ele que meditasse dia e noite. É o que ele fala para a gente, como igreja e como jovens aqui agora. Vocês viram até que a irmã Josefa, na hora que falou de juventude e tudo, ela se apresentou como jovem. A autoestima é louvável. Mas se for por registro, a coisa fica um pouco mais complicada. Então, queridos irmãos e amados, é essa situação, juventude de Deus, vocês são vulneráveis, o risco é grande, e o pecado que cresce no mundo, a igreja também se torna vulnerável, a igreja também corre risco, nós somos essa igreja. Está cheio de falsos profetas, falsos pastores, eu vejo muitos, não estou falando, querendo julgar alguém, mas a atitude de cada um julga por si próprio. Cada um de nós julga nós mesmos pelas nossas atitudes. Conhece a árvore? Então não somos juízes, né? Quem não ajunta, espalha. É o testemunho, não tem julgamento. O julgamento é de si mesmo, de eu mesmo, nós mesmos, nas nossas atitudes. E o mundo está cheio disso, vocês estão ouvindo e vendo. Homens que querem se promoverem, homens que querem enriquecerem materialmente falando, homens que querem a igreja como um emprego. A igreja é lugar de adorar a Deus. Deus é aquele recompensador que vai lhe manter e lhe sustentar, a família dele. Mas nós não viemos para a igreja trabalhar, nós viemos para servir. Nós viemos para adorar, para louvar a Deus. Digo que eu larguei o meu trabalho para servir. Se fosse para trabalhar, eu não precisava vir, eu já estava trabalhando. Vocês a mesma coisa, muitos de vocês. É o que a gente vai compreendendo. Vamos lá para o quarto para terminar. Falamos as qualidades dos jovens, suas virtudes. O mundo quer seus jovens, o mundo quer os seus jovens sejam capacitados e inteligentes para servir. Deus quer o seu jovem como padrão para este mundo. E o quarto, cuidados que precisam ter os jovens, que são a força da igreja. Cuidado que precisam ter os jovens, porque são a força da igreja. Está vendo, juventude? Que honra Deus está dando a vocês? Que honra Deus está dando a nós como essa igreja santa, escolhida, geração eleita, povo santo, vocês, juventude, igreja do Senhor. Não pode deixar de meditar sempre nessas coisas, para que a sua fé cresça, para que você seja mais obediente, para que você faça mais a vontade de Deus. Estamos encerrando. O jovem deve ter uma verdadeira compreensão de si mesmo. Ele deve olhar para dentro dele. Ele tem que se olhar para dentro dele. E você sabe que a gente pode se ver dentro. O que é que Paulo fala? Provérbios 4, verso 23. Que é a saída da vida. Vamos botar aqui, irmãos, para falar completo, por favor. A Elia já dormiu. Alguém abre aí. Provérbios 4, verso 23. Pronto.
Em outra tradução diz, porque dele provém as saídas da vida. Então veja como nós podemos olhar para dentro de nós e saber como o nosso coração está cheio. Cheio de Deus. O nosso coração é a morada do Espírito Santo. Ele precisa estar, juventude, morando no nosso coração. Nós não podemos estar em pecado, porque se estiver em pecado, ele não vai ficar no nosso coração. E aí vai proceder de dentro do coração, que ele está cheio, coisas que contrariam a vontade de Deus. Então, juventude, desperta para isso. Essa vida sincronizada com Deus até que Jesus Cristo volte. É necessário não abrir mão de Jesus, não abrir mão da direção dessa palavra, sincronizado, antenado, ligado, alicerçado, envolvido com essa palavra. Porque do seu coração vai proceder coisas boas, coisas abençoadoras para o seu colega de trabalho, para até outro irmão de sangue da sua casa, para que outra pessoa da sua vizinhança. Não é difícil, juventude e igreja de Cristo, olhar para dentro de nós. É o que isso, irmãos, o cuidado que precisa ter os jovens, porque eles são a força da igreja. Deve ter essa compreensão de si mesmo. Fugir das paixões da mocidade. 2 Timóteo 2:22, Paulo diz assim para Timóteo: foge igualmente das paixões da mocidade. Não temos mais nada a ver, juventude, com os jovens que estão dispersos, que estão distantes de Deus. Fuja disso, caia fora. Amamos a todos e temos que amar, mas não podemos nos juntar com os erros, com as coisas erradas, porque vamos ser mais um. Ao invés de tirar aquele do erro, vai se tornar mais um, se juntar com o erro. Ame, fale de Jesus, traga ele para Jesus. Eu falei uma coisa quando Josefa falou para vocês trazerem os jovens. Aquele que não trouxer um jovem, ele vai assistir o culto todinho, prestar um culto a Deus de joelho. Vai ser a sua penitência. Então, queridos irmãos e amados, não se deixe, juventude, igreja, ser desvalorizado. Não se desvie do seu alvo. Não queira estar na anemia espiritual e não tenha medo. Não tenha medo. Deus está contigo. E encerrando, irmãos, com essa juventude, essa igreja viva, a juventude e a igreja precisa cultivar os valores e virtudes de sua mocidade. Queridos irmãos, servindo na igreja e servindo para o reino de Deus. Juventude, existe um amanhã. Igreja, existe um amanhã. A gente tem ouvido do amanhã. O novo céu e a nova terra que está pronta, preparada para a igreja, adornada para a sua igreja. E o noivo está chegando. Então, jovens queridos, continue seguro, firmes, corajosos, enfrentando os desafios, mas não abra mão do Senhor. Não abra mão desta palavra de Deus. Lembre que Jéter, ele se acovardou. Ele retrocedeu. Não retroceda nas suas lutas. Esses homens, às vezes eu esqueço o nome deles, Zeba e Zalmuna, tinham matado seus irmãos e seus amigos. E eles tiveram medo. Os inimigos ainda desafiaram eles, ao ponto que Gideão matou eles. Então, jovem, não tenha medo dos problemas. Igreja, não tenha medo dos problemas. Confie no Senhor. Acredite no Senhor. Continue ligado a Ele, porque é nele que a gente alcança a nossa vitória. Amém? Vamos orar. Eu estou vendo que a igreja não quer orar agora. Todo mundo ainda está querendo ouvir mais, e é bom, eu também concordo com vocês. Mas agora eles estão levantando. Que bom, irmãos, podermos ouvir de Deus, né, a sua palavra, porque daqui até a vinda de Jesus é muita batalha.
É muita coisa que a gente vai enfrentar, mas que nós temos um Deus que peleja por nós, que cuida de nós. Vocês lembram da grande multidão que vieram contra Judá e Josafá? Vocês lembram de Senequeribe com um exército que se julgava poderoso contra Ezequias e Jerusalém? Todos eles foram mortos. E vocês também lembram, Gideão, no capítulo 7, quando com 300 homens ele destruiu o exército da Síria, os medianitas, não é? Então a gente vai ouvindo e vendo que esse Deus de ontem é o mesmo de hoje. É o que está com você, conosco, com essa juventude, com essa igreja santa e com as nossas famílias. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso irmão José, não é? Vai fazer essa oração final e nós vamos estar ligados a Deus com ele na oração. Esta palavra fique gravada em nossos corações, Espírito Santo, dessa juventude, dessa igreja do Senhor. E que possamos verdadeiramente ter diferença. E que a gente não venha se acovardar diante das situações. Não permitas isso em nós, Jesus. Que nessa a nossa força juventude, não vem de nós mesmos. em A nome de nossa nosso força Jesus. vem do Senhor, Pai amado, que opera nas nossas vidas, Pai. Para que possamos a cada dia mais anunciar o Senhor Jesus Cristo, Pai Sim, amado. ó Deus. Independentemente do lugar onde a gente esteja, Pai. É o Senhor que está por nós, que é por nós, Senhor Jesus. Muito obrigado, nos leva para as nossas lares, nossas casas, Pai. E que nesta noite a gente possa meditar, não só apenas na noite, Pai, mas durante toda a nossa vida a gente venha estar sempre refletindo na Tua palavra, meditando de dia e noite, como diz as Escrituras, Pai amado. E que verdadeiramente a gente possa ter prazer em obedecer ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. É palavra de vida Desperta eterna a que nossa a fé, gente está escutando, Senhor. a gente está ouvindo aqui Em agora, nome de Pai. nosso Senhor Jesus Cristo. Isso fala da nossa vida eterna com o Senhor, Pai amado. Então não é momento de brincadeira, não é momento, ó Deus, de hesitar. É momento de acreditar em tudo que o Senhor fala, Sim, em tudo meu que está Deus. escrito, Pai amado. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo. Essa é a minha oração, meu agradecimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cremos e confiamos no poder da oração. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sempre derramada sobre nós, sobre essa igreja santa e viva do Senhor aqui presente, sobre nossas famílias, sobre os nossos lares, sobre o povo de Deus na face desta terra. Nós abençoamos no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo diz: amém e glórias a Deus. Uma oração silenciosa. Por essa noite estamos dispensados.